Nós estamos começando hoje, gente, uma minissérie de mensagens. São 3 reflexões bíblicas que vão desafiar você a viver uma nova dimensão, a viver coisas extraordinárias ao lado do Senhor. Nós temos profetizado aqui ao longo deste ano, que este ano é um ano de conquista, amém? Você recebe para a sua vida isso? Tá? E, no entanto, conquista pressupõe ação, pressupõe trabalho, pressupõe esforço. E é o que nós queremos desafiar você nesse ano a fazer, a não esperar coisas acontecerem ou milagres prontos descerem do céu. Nós cremos em um Deus de milagre, mas cremos também na participação humana, na cooperação humana para que isso aconteça. Portanto, eu quero desafiá-lo, querido, a viver o melhor ano da sua vida, amém? Amém, gente? Deus pode ajudar você a viver o melhor ano da sua vida em contexto completamente desfavorável, contra toda opinião, contra toda a realidade que você olha ao seu redor. Deus pode fazer você caminhar nas alturas. E eu começo essa palavra de hoje perguntando aqui a você, quantos aqui já fizeram uma experiência de um voo de avião? Quem já voou de avião aí, gente? Bastante gente. E aí eu queria perguntar uma coisa para você, para um alívio de consciência da minha parte. Como é que foi a sua primeira experiência de avião? Foi de boa? Foi assim, suave na nave? Assim, suave na nave mesmo, né? Você entrou super confiante, sem medo, sabendo que nunca acontece um sinistro. Como é que foi com você? Foi tranquilo? Não, obrigado, querida, tá? Você lá atrás, você me trouxe tranquilidade agora, né? Porque eu não sei assim você, mas a primeira vez, gente, você fica com medo miserável, né? Aquele troço, aquela coisa enorme, toneladas e toneladas de aço, como é que isso vai voar, gente? Como é que vai acontecer? E o medo é um medo muito grande, né? Mesmo agora já tendo viajado bastante de avião, recentemente fiz uma viagem rápida a São Paulo e voltei, pegamos uma turbulência tão grande, e eu estava conversando com um primo meu, batendo papo todo empolgado, e é um fato assim curioso, que eu acho bacana demais, gente. Deus tinha que me dar um ministério com o avião, gente, porque no avião, quando você pega uma turbulência muito intensa, não tem ateu que resista, gente. Quando a aeronave entrou numa zona de turbulência, o piloto precisou levantar e dar uma acelerada assim para o negócio sair daquela nuvem. Olha, eu vou falar para você, eu vi gente na hora assim, ó. Na hora. Então assim, crente ora, ateu ora, o camarada nem crê, mas ele vai orar alguma coisa, né? E gente, é um fascínio, na verdade é uma fascinação humana a questão de voar. Desde os primórdios, o homem tem ambicionado sair da superfície. E vocês sabem que nós aqui no Brasil temos uma história muito entranhada com essa questão, porque um dos pioneiros, né, há uma disputa histórica, né, para saber de fato quem foi o pioneiro, se foi Santos Dumont ou se foi os irmãos Wright, mas uma coisa eu sei, são dois personagens, 2 homens que cooperaram muito para que hoje nós pudéssemos viver este sonho, viver essa realidade. A realidade de você transpor espaços através das altitudes. Esse sempre foi um desejo do ser humano. Quem sabe hoje você também não esteja desejoso de viver isso, de sair da superfície, de sair daquilo que lhe é comum e alçar voos para grandes conquistas que Deus tem para a sua vida. Achei muito interessante uma frase que Santos Dumont disse. Ele falou o seguinte: não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Já que você está voando, então voe alto. Já que você quer voar na sua vida, querido, não fique dando voo rasante, não fique passando muito próximo da superfície, porque uma colisão pode acontecer. Voe alto. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, viva intensamente tudo que Deus tem preparado para você. Não se contente com nada menos do que aquilo que Deus tem preparado para você. O grande perigo está em viver em baixa altitude. Você foi projetado para voos elevados. Você foi projetado para a altitude. Deus tem
planos elevados para você. A Bíblia diz que os planos que Deus tem para você são mais altos do que os seus pensamentos, mais elevados do que todos os seus projetos. Querido, entenda uma coisa: se você tem sonhado alto, se você é alguém que sonha alto, entenda que os sonhos de Deus para a sua vida ainda são mais altos ainda. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, você que está em casa também, você ainda tem um sonho? Você tem sonho para realizar esse ano, em nome de Jesus? Quantos tem sonhos que querem ver, em nome de Jesus, realizados em 2022, amém? Então, querido, sonhe alto, sonhe, visione a altitude ao lado do Senhor. Dentro de você, Deus colocou algo, um combustível que te impulsiona para o extraordinário. Não se contente em viver o comum, não se contente em viver na mediocridade, não se contente em viver no superficial. Busque a altitude daquilo que Deus tem preparado para você. Você foi feito para algo maior. Você foi feito por um plano eterno de Deus. Hoje, na parte da manhã, eu citei um texto do Salmo 139 que diz justamente isso. Olha, os teus olhos, Deus nos viu ainda embriões no útero da nossa mãe e já tinha planos para a nossa vida. Ei, querido, preste atenção numa coisa: você não é um acidente de percurso, tá bom? Você não foi uma falha dos seus pais que estavam ali, quem sabe, planejando ter filho o outro ano. Você é plano de Deus. Você foi projetado por Deus. Ainda que os seus pais não tivessem planejado você, o seu Pai eterno já tinha projeto para você. E diz o Salmo 139 que escreveu tudo em seu livro. Deus tem um livro com o seu nome, onde Ele escreveu todos os projetos grandiosos que Ele tem para a sua vida. E o salmista diz: de modo maravilhoso e extraordinário eu fui formado. Deus formou você para coisas extraordinárias, amém? Amém, gente? Deus não formou você para se contentar, Deus não formou você para se acomodar, Deus formou você com grandes perspectivas, com grandes projetos. Não é em vão que o sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz justamente isso, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. É Deus que colocou no nosso coração o desejo pela altitude, o desejo por coisas eternas, por coisas poderosas. Você foi criado para corresponder a um desejo eterno de Deus. E essa série que nós começamos hoje, Voe, você operando no Espírito, desafiará você nessas 3 semanas de março a viver exponencialmente tudo que Deus tem preparado para você. Essa série acontece simultaneamente aqui no campus sede, mas também lá no campus 15 com o pastor Vitor. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro desafio, que é visione o seu futuro. Visione o seu futuro, seja visionário em relação ao seu futuro. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz a Escritura: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança precisa se tornar uma conquista em sua vida. Uma visão de futuro, uma visão para frente, precisa ser uma visão repleta de esperança, de dias melhores, do extraordinário, da resposta de Deus, do milagre que vem. Querido, adoece o coração daquele que perde a esperança de dias melhores. Uma pessoa que olha para o futuro e simplesmente não tem mais esperança de grandes coisas, ela adoece, ela perde a perspectiva. Em muitos momentos na história, Deus posicionou os seus filhos em lugares especiais para que recebessem uma visão especial, uma visão eterna, uma visão de Deus. Abraão, por exemplo, recebeu uma visão sobre a extensão da conquista que Deus daria à sua família. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15 diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Moisés também recebeu uma visão sobre o seu chamado para libertar Israel da escravidão no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 1 declara: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro,
que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, e lá ele teve um encontro extraordinário com o Senhor. O profeta Ezequiel também recebeu uma visão de restauração que Deus traria sobre o povo de Israel. Ezequiel capítulo 40, versículo 2, declara: em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Pedro, Tiago, João, discípulos de Jesus, receberam também uma visão que os levaram para um outro nível da revelação de quem era Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali receberam uma visão extraordinária do Cristo transfigurado. João também viu o futuro que Deus preparou para os seus filhos, a cidade santa. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 10, declara: ele me levou em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu não sei se você conseguiu perceber algo conexo entre todas essas revelações que Deus fez aos seus discípulos. Todas essas manifestações de Deus levam a uma visão que Deus dá, mas leva a pessoa a um lugar alto, leva a um monte, leva a um lugar em que tem ampla perspectiva do que está à sua frente. Porque a visão de Deus, gente, a visão que Deus coloca em nosso coração, a visão que Deus coloca em seu coração, é uma visão que sempre será maior do que todos os seus planos. A visão de Deus, ela está em uma perspectiva muito maior do que a nossa. Se Deus deu a você uma visão, saiba que esta visão é maior do que tudo o que você possa imaginar ou fazer. Ele nunca te dará uma visão que caiba na sua capacidade ou nas suas possibilidades. Se a sua visão cabe dentro do que você pode, saiba, essa visão não é de Deus. Essa visão não é do Senhor. É um sonho seu, é um desejo seu. Visão de Deus sempre diz respeito a algo extraordinário, a algo que nós olhamos com os nossos olhos e nos consideramos incapazes de alcançar. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre Abraão, um homem de Deus que recebeu uma visão elevada dos céus para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, para uma nação. Algo que certamente ele não poderia se não fosse através do Espírito Santo de Deus. Querido, antes de Deus te dar uma conquista, Deus deseja ampliar a sua mente. E hoje na parte da manhã, quem esteve aqui na celebração, mais uma vez falei sobre a importância de nós moldarmos a nossa mente, transformarmos a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por que precisamos ampliar a nossa mente? Porque os sonhos eternos de Deus não cabem em mentes pequenas. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é tão grandioso, é tão poderoso, é tão extraordinário, que não cabe em mentes fechadas, não cabe em uma mentalidade que não foi trabalhada pelo Espírito Santo. Assim como Deus conduziu Abraão a uma nova perspectiva, Ele também quer conduzir você. Gênesis capítulo 15, versículo 5, declara a palavra do Senhor: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu o Senhor dizendo: assim será a sua descendência. Irmãos, quando nós não tivermos disposição para sair da nossa tenda, a tenda da comodidade, a tenda daquilo que nos é confortável, nós não veremos a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós recebemos uma visão de Deus, entenda, a visão de Deus, ela foi projetada não para o nosso tamanho, mas para o tamanho da mão de Deus. Deus tem uma visão para você, amém? Deus tem um projeto para você, amém, querido? Você recebe isso para a sua vida hoje? Entenda, essa visão é maior do que tudo que você possa pensar ou imaginar. Essa visão não cabe na sua mente. Por isso você precisa transformar
a sua mente. A visão de Deus sempre será sobre realizar algo impossível, através de uma pessoa inadequada, por um tempo indeterminado e com recursos insuficientes. Sempre será sobre isso. É o que Deus tem colocado em nosso coração, é o que Deus tem feito na sua vida e é o que Ele quer fazer na nossa também, na vida de cada pessoa aqui. Então expanda a sua visão, tenha uma visão mais alta, olhe na perspectiva do Senhor. E para expandir a sua visão, você precisa fazer como Abraão. Coloque, em primeiro lugar, coloque a visão que Deus te deu em movimento. Deus colocou algo em teu coração, Deus falou com você, Deus implantou dentro de você um projeto, um sonho. Coloque isso em movimento, não fique parado, não fique esperando. Irmãos, uma das coisas que mais me preocupam nesse tempo são as pessoas que pararam a sua vida por causa da pandemia. Pararam a vida por causa da pandemia. É interessante, porque o mundo lá fora me parece que não está parando por causa de absolutamente nada. Não estão parando. E muita gente paralisou lá em março de 2020 e não estão retomando a sua vida. Querido, se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus tem um projeto para você, se Deus tem apontado para você um caminho, comece a colocar isso em movimento. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Então partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus deu uma visão: farei de ti uma grande nação. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele, o que ele fez? Ele partiu. Ele colocou-se em movimento. Ele não ficou estagnado, ele não ficou parado, ele não ficou contemplativo. Querido, a visão de Deus te impulsiona a ação. A visão que Deus tem para a sua vida deve levar você a agir, deve levar você a se movimentar. Querido, nós não podemos ficar esperando cair do céu. Existem pessoas que têm uma perspectiva completamente equivocada sobre Deus e sobre milagres. Nós cremos em um Deus de milagre, amém, igreja? Cremos nisso, mas entenda uma coisa: Deus nunca faz milagre na vida de gente descansada. Deus nunca vai fazer milagre na vida de gente que não está em movimento. Você precisa se movimentar. O primeiro milagre de Jesus foi assim: acabou o vinho na festa, e agora o que faz? Vamos lá, gente, vamos lá, pega a água, coloca na talha, enche as talhas completamente. Tem que ter movimento, você precisa fazer alguma coisa. O milagre que Deus quer operar na tua vida começa através da sua decisão de se mover naquilo que lhe é possível, e deixa o impossível sobre a competência daquele que faz milagre. Você não pode fazer milagre, então deixa que ele faça. Querido, Abraão partiu, ele começou a movimentar a visão que Deus tem para a sua vida. A visão, entenda uma coisa, a visão que Deus te dá, ela não te levará instantaneamente ao seu destino, ao lugar que Deus preparou para você. A visão esclarece o lugar que Deus tem para você, ela aponta a direção. É como se fosse uma ponte que conecta o seu presente hoje ao futuro, ao destino profético que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. Ela não vai arrastar você, mas ela aponta: olha, é para cá, é essa direção que eu tenho para a sua vida. Talvez um dos grandes homens que marcaram a luta contra o racismo nos Estados Unidos, pastor batista, Martin Luther King Jr., ele, um nome que é conhecido em todo o mundo, conta a história que um dia ele entrou em um ônibus e estava em pé na parte de trás do ônibus, porque naquela época negros não poderiam sentar-se em um ônibus. Eles não podiam sentar, eles ficavam em pé no fundo do ônibus, enquanto os brancos ocupavam assentos. E um dia, ele dentro desse ônibus, ele disse para si mesmo: um dia, o meu corpo se assentará, onde a minha alma já está assentada agora. Ele olhava para aquele banco, e no seu coração, ele teve uma visão: eu vou lutar por isso. Eu vou lutar para que cada pessoa negra dos Estados Unidos, ela possa ter direitos iguais. E eu
eu estou olhando para esse banco, embora eu não possa sentar-me nele hoje, a minha alma está sentada ali, e eu vou trabalhar para que um dia o meu corpo possa chegar ali também. Ele teve uma visão, e morreu pela visão. Ele pagou o preço pela sua visão, para que muitos hoje pudessem usufruir desse benefício. Ele lutou por aquilo que Deus colocou em seu coração. Querido, se Deus deu a você uma visão, você precisa lutar por isso. Você precisa se empenhar por isso. A visão, ela é uma bússola. Ela aponta para você o seu destino, mas você precisa perseguir isso. Deus convida você a sair da sua comodidade, a sair da sua vida de reclamações, de murmurações e dar passos. Começar a agir, começar a movimentar. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para conduzir você a esse projeto eterno de Deus? Faça, comece, faça alguma coisa. Não fique paralisado esperando que Deus faça tudo por você. Ele não fará, Ele não fará. Portanto, se movimente. A visão que Deus tem para a sua vida, ela leva você à ação. Comece a trabalhar, comece a fazer, sonhe grandes coisas ao lado do Senhor. Mas comprometa-se também com o processo. Entenda que existe uma trajetória até o lugar que Deus preparou para você. E você não sairá do ponto A ao ponto B instantaneamente. Você vai percorrer uma jornada. E essa jornada, ela são processos que Deus permite que você passe em sua vida, que levarão você a crescimento, a maturidade, a resiliência diante de dias maus. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão tinha um desafio à sua frente. Deus havia lhe dado uma visão: farei de ti uma grande nação. Mas ele tinha um obstáculo: a sua esposa era estéril. A sua esposa era estéril. Ele tinha que passar por um processo. Em alguns momentos nós somos tentados a olhar para os processos e ajudar Deus. Nós olhamos para aquilo que temos à nossa frente, o que Deus preparou para nós, o sonho, a visão que Ele colocou em nosso coração, e achamos que vai levar tempo demais, e é melhor então eu tentar ajudar Deus. E toda vez que você tenta ajudar Deus, alguma coisa dá errado. Abraão tentou ajudar Deus. Já sei, Senhor, né? A minha esposa não pode ter filho, e eu vou então suscitar descendência através da escrava. E você conhece um pouco da Bíblia, um pouco da história da Bíblia, você há de concordar comigo que essa decisão dele dá problema até hoje. Não é verdade? Através de Ismael nasceram as nações árabes, que lutam contra os judeus até hoje pelo direito à herança, pelo direito da terra. Veja, quando o homem tenta ajudar, dá problema, desanda. Eu gosto muito dessa palavra desanda, porque ela remete à minha infância. A minha mãe fazia bolo antigamente, quando eu era criança, e naquela época, quando eu era criança, gente, não que é muito tempo atrás, porque a gente era pobre mesmo, você não tinha aquela batedeira não, batia bolo na mão. Amém, irmão? Quem lembra dessa fase? Glória a Deus, tem bastante gente da minha idade na igreja. Aí a mãe batia o bolo na mão assim, não tem? Batia. Só que, gente, eu sempre fui crente. Eu sempre fui da Bíblia da vida, desde criança, fui esfomeado. Então a mãe está fazendo, estava em cima. Porque eu e meu irmão disputávamos para saber quem ia lamber. Gente, vocês ficam olhando daqui, assim, gente, o pastor fala essas coisas. Olha, não tem um aqui que se salve. Todo mundo aqui é pecador também. Pode saber que fizeram ou isso ou coisa pior. E eu ficava eu e meu irmão brigando ali para saber quem ia conseguir a vitória, o sucesso da sua vida, em conseguir pegar aquela bacia lá e tal, e poder fazer aquele trabalho, aquele acabamento, né? E às vezes a gente estava tão ansioso por aquilo, que a mãe estava lá mexendo, a gente queria ajudar o processo. E tinha um negócio que eu não sei se é mandinga, coisa de gente do passado, se isso é simpatia, se isso existe. Não bota a mão na massa que vai desandar.
Vocês já ouviram isso? Eu acho que era conversa fiada de mãe para não botar a mão. Não tem isso, gente, não existe isso. Mas elas falavam, não bota a mão que vai desandar. E, gente, é interessante porque é a mesma coisa na vida com Deus. Às vezes Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida que você olha e parece que o tempo não passa, e parece que a coisa está ficando pior, e você não vê nada acontecer, e você fala assim, quer saber? Eu vou dar uma ajudinha para Deus aqui. E, gente, quando a gente coloca a mão nos processos que Deus está fazendo na nossa vida, desanda tudo, atrapalha tudo. Assim como Abraão tentou ajudar a Deus e criou um problema que se arrasta até hoje, quando nós tentamos interferir nos processos de Deus para a nossa vida, nós atrapalhamos aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, aquilo que Ele tem preparado para nós. Para sair, gente, para sair do chão, você vai ter que se esforçar. Para sair da superfície, tem que haver comprometimentos. Não vai ser de uma hora para outra. Será necessário processos e mais processos, porque o processo prepara você. O processo prepara você. Achei uma frase interessante que diz assim: a realidade é que você não pode se comprometer com um sonho apenas. Você tem que se comprometer com um processo. Porque eu posso me comprometer com um sonho, eu vou sonhar que eu quero ver Araruama totalmente ganha para Jesus, amém? Esse sonho é bom, irmãos? Amém ou não amém? É bom. Agora, se eu ficar só comprometido com o sonho e não me comprometer com os processos de ir para a rua, de pregar a palavra, de anunciar Jesus, de ministrar a pessoas que são invisíveis sociais, que a igreja não gosta, de amar gente que a igreja às vezes tem até medo, se nós não nos comprometemos com isso como igreja, nós nunca alcançaremos. Então, ao invés de me comprometer só com o sonho, eu tenho que me comprometer com o processo de Deus para a minha vida. Eu tenho que permitir permanecer nas mãos do Senhor. O processo nos qualifica, gente. Deus não precisa de processo na nossa vida. Deus não precisa de processo algum, somos nós que precisamos, porque o processo nos leva à maturidade, o processo nos refina, o processo de Deus da nossa vida vai atrapalhar, vai tirar aquelas partes da nossa vida que precisam ser aparadas. Gente, você já leu o Evangelho de João capítulo 15? Leia se você não leu ainda. Olha, diz lá, eu sou a videira verdadeira, meu pai agricultor, todo ramo que estando em mim e nele dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto. Olha que coisa louca, gente. Todo ramo que está ligado na videira verdadeira, que é Jesus, e que dá fruto, o pai, o agricultor, vai lá e vai podar, para que dê mais fruto. Ele já está dando frutos, mas ele poda para que dê mais fruto. Ei, querido, você está passando por um processo de poda na sua vida? Hein? Porque a poda é ruim. A poda não é um negócio muito bom. A planta está toda viçosa, frutificando, vem a pessoa, ela vai cortando. Gente, imagine isso, não é algo bom. Mas acontece justamente porque o processo da poda vai ajudar, vai cooperar para que a planta produza muito mais. Ei, você que está passando por uma poda na sua vida hoje. Ei, você que está passando por um processo difícil na sua vida hoje, eu quero desafiar você hoje a olhar para esse processo difícil na sua vida e entender o seguinte: Deus quer que eu frutifique ainda mais. Ele não está permitindo isso na minha vida porque Ele é cruel. Deus não está fazendo isso comigo porque Ele quer me destruir. Não, Ele está fazendo isso na minha vida porque tem grandes planos para mim e quer que eu frutifique ainda muito mais do que já estou frutificando. Tenha uma nova visão sobre os processos de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus tem um propósito. Você não pode desconsiderar o que está à sua volta. Você precisa perceber o que Deus está fazendo. O processo nos qualifica, nos habilita para viver nas alturas. Ninguém chega às alturas, chega à altitude sem planejamento, sem processos, sem toda uma tomada de cuidados. Toda aeronave, antes de partir, quando ainda em solo, ela faz tudo o que ela pode fazer ali embaixo, ela se prepara. Mas antes de decolar, ela nunca vai levantar voo sem antes perceber e receber informações sobre as condições do clima e como está a realidade do trajeto que ela vai percorrer.
Entenda, querido, entenda. É uma imprudência tentar levantar voo sem estudar o que está ao seu redor. É uma imprudência tentar alçar voos e não estar atento com aquilo que Deus tem feito ao seu redor. Tudo que acontece ao redor da sua vida, Deus permite porque tem um propósito. Não menospreze tudo que Deus tem feito na sua vida. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas tem um propósito. E o propósito dele é abençoar você. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Até aquilo que você está pensando agora. Até esse problemão que você está vivendo agora na sua vida. De alguma maneira, isso está cooperando para o seu bem, para que você cresça, para que você amadureça e para que você experimente o propósito eterno de Deus. Para expandir a sua visão, não menospreze seus pequenos começos. Não ignore os pequenos começos. Gênesis capítulo 21, versículo 2 e 3. Sara engravidou e deu à luz a um filho. Deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Abraão recebeu uma promessa. Qual a promessa que Deus fez a Abraão, gente? De ti farei uma grande nação. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sai da tua tenda, olha para o céu, conte as estrelas se você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Quantos filhos Abraão teve? Debaixo da promessa. Quantos? Um apenas. Entenda. Para quem precisava ser uma grande nação, Abraão teve um começo bem modesto. Para quem tinha à sua frente o desafio de ter a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, ter apenas um filho parecia bem compatível com a promessa. Mas saiba, querido, quem sabe hoje você também está vivendo isso. Você olha o cenário da sua vida, você olha ao seu redor e acha que será impossível conquistar grandes coisas, alçar voos, por causa da sua realidade do momento, do seu pequeno começo. Entenda, tudo que Deus precisa, ou tudo que Deus precisou para fazer de Abraão uma grande nação, foi apenas um filho debaixo da promessa. Tudo que Deus precisou para formar uma grande nação foi um filho debaixo da promessa. Deus não precisa de muito para cumprir os seus planos eternos em nossa vida. Deus não precisa de muito para cumprir os propósitos que Ele tem para você. Tudo que Ele precisa é de um filho debaixo da promessa. Tudo que Ele precisa é de alguém que viva debaixo da promessa eterna de Deus. Portanto, não invista em grandes começos. Comece apenas. Comece com o seu pouco. Comece com a sua pequena fé. Comece com a sua pouca oração. Comece com a sua pouca leitura da palavra. Comece fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer hoje. Qual é o seu projeto? Qual é o seu sonho? O que Deus colocou em seu coração? Comece. Comece do jeito que você pode começar hoje. Entenda que os grandes nomes da indústria mundial hoje começaram com começos muito modestos. Jeff Bezos, por exemplo, dono da Amazon, uma empresa bilionária, ele começou na garagem da sua casa, com o sonho de montar uma empresa que venderia livros online. Ninguém levou a sério, mas ele começou assim mesmo, dentro da sua garagem,
e onde ele está hoje. Steve Jobs, ele e seu amigo construíram os primeiros 50 computadores da Apple no anexo da casa dos seus pais adotivos. Ninguém os levava a sério. E onde chegaram hoje? O Walt Disney, eles começaram na garagem do seu tio. Ninguém acreditava. O próprio Google também começou num quarto de uma faculdade. Pequenos começos, visionários. Pequenos começos, gente que recebeu uma visão, um sonho, um projeto, mas que não esperaram o melhor momento, o melhor contexto para levar adiante. Tem um texto da palavra em Eclesiastes que diz assim: aquele que espera o melhor momento para semear, nunca vai fazer a colheita. Irmão, se você ficar esperando os melhores momentos da sua vida, o melhor contexto desse tempo, da história, para começar a colocar em prática aquilo que Deus colocou em teu coração, eu quero dizer para você que você não vai chegar a lugar nenhum. Comece hoje. Comece com o pouco que você tem. Ah, pastor, eu tenho o sonho de ser um médico. Já se matriculou na faculdade? Já fez vestibular? Já começou a estudar? Ah, pastor, eu quero muito montar aquela empresa. Já começou a estudar o mercado? Ah, pastor, eu quero muito me casar. Já começou a guardar dinheiro? Pelo menos já escolheu a noiva, né? De repente também tem que pensar nisso, né? Ah, já tem até dinheiro, mas já escolheu a noiva? Eu acho que a melhor parte é escolher a noiva, né? É importante. Mas ela tem que saber também, tá? É importante que ela saiba que você escolheu. Não escolhe só você, não. Comece. Comece com o que você tem. Amém? Mas você precisa começar. Faça alguma coisa. Abraão se tornou uma grande nação. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12, declara pela fé a Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Querido, Deus deu uma visão poderosa para Abraão, e Deus o abençoou, quando ele começou a movimentar a sua visão, e aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Por isso, ele enfrentou grandes batalhas, e de fato, o tamanho das nossas lutas, elas apenas revelam para nós a grandeza daquilo que Deus tem preparado para você. Então, se hoje você está, quem sabe assim, pastor, tudo que eu quero na minha vida é isso, eu tenho lutado por isso, mas as lutas são grandiosas, é muita batalha, pastor, é muita batalha. Eu queria que você entendesse que quanto maior a batalha, maior a vitória que Deus tem para você. Se a luta está intensa, meu irmão, glorifique a Deus, agradeça a Deus e diga: Senhor, teu propósito é grande, hein? O propósito que o Senhor tem preparado para a minha vida é bem maior do que eu pensava, porque está incomodando, incomoda o inferno, incomoda outras pessoas ao seu redor. Portanto, meu irmão, se movimente. A minha palavra, o meu desafio para você hoje é: identifique aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Deus colocou um projeto em seu coração, Deus colocou uma visão em seu coração, Deus colocou um sonho dentro de você. Meu irmão, em nome de Jesus, não fique esperando os melhores dias para começar a executar isso. Corre atrás, corra atrás. Tente, saia do desânimo, saia dessa apatia, em nome de Jesus, e comece a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Eu creio em um Deus que abençoa, meus irmãos, eu creio em um Deus que interfere positivamente na nossa vida, mas nós precisamos fazer nossa parte. E quem sabe você não tem feito a sua, e quem sabe você tem esperado apenas que Deus faça um milagre, sem que você de fato coopere com Ele. Deus pode e Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, mas Ele vai esperar ver a sua iniciativa. Ele vai esperar. Sempre foi assim. Lázaro estava morto, já estava morto há 4 dias. Jesus chega à porta do sepulcro e fala e dá a seguinte ordem aos homens: tirem a pedra.
tirem, removam a pedra. E eles assim o fizeram. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o morto, que já cheirava mal, ressuscitou. Amém? E saiu para fora, envoltos em faixas de linho. Eu fico lendo esse texto e eu fico muito curioso com isso. Porque aquele que tem o poder para dizer a um morto de 4 dias, sai para fora, será que ele não teria poder para dizer: pedra, sai da frente que o Lázaro está vindo? Será que Jesus não teria poder para dizer à pedra: pedra, transforme-se em porta giratória, porque Lázaro vai passar? Teria ou não teria? Teria. Lázaro poderia passar por aquela pedra de maneira milagrosa, sei lá. Mas ele pediu aos homens: remova a pedra, porque remover pedra você pode, mas ressuscitar morto de 4 dias vocês não podem fazer. Eu posso. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. Existem pedras na sua vida que você pode remover, porque elas atrapalham o milagre que Deus quer operar na tua vida. Ele pode fazer o milagre, quer fazer e vai, mas espera você fazer a sua parte. Ele espera você tomar a sua iniciativa, sair da zona de conforto. O que será que você precisa fazer hoje? Qual é a pedra que você precisa remover na sua vida hoje, que está atrapalhando o milagre chegar na sua casa, hein? Quem sabe a incredulidade. Você precisa vencer isso. Quem sabe a falta de compromisso com uma igreja. E entenda uma coisa, meu irmão: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não é manipulável. Não dá para você usar Deus não, tá? Qual é a sua dificuldade hoje? É um pecado? Eu quero dizer para você que Jesus já morreu pelo seu pecado. Você não precisa viver mais escravo do pecado, não. É um vício, uma dependência, é um trauma, uma mágoa. O que tem paralisado você hoje? Eu quero dizer para você que logo depois disso que paralisa, está um milagre que Deus quer operar de maneira poderosa na sua vida, amém? E queria desafiar você hoje a fechar os seus olhos aí no seu lugar. E fechando os seus olhos, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e pensasse assim: o que tem na minha vida que está atrapalhando Deus de fazer um milagre? Porque eu creio que Deus quer fazer um milagre na minha vida, porque o meu Deus é um Deus de milagre. O problema não está em Deus, então está comigo. Senhor, mostra para mim qual é a pedra que eu preciso remover, para que o Senhor opere grandes coisas na minha vida. Sei que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer através de mim, e eu não quero ficar parado. Eu quero colocar a visão em movimento. Eu quero começar, mesmo que seja um passo, mesmo que seja uma pequena atitude, mas eu quero fazer isso hoje em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Nosso Pai, nós te louvamos, porque sabemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E a tua palavra diz que o propósito do teu coração para nós são planos de paz e não de mal. Ou seja, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui é algo maravilhoso, mais do que a nossa mente pode imaginar. Então, Senhor, queremos nessa noite confessar o nosso pecado, porque de fato, se existe alguém que tem atrapalhado a concretização dos planos eternos do Senhor na nossa vida, somos nós mesmos. A nossa apatia, a nossa comodidade, a nossa falta de compromisso com os processos, com os momentos de luta, a nossa falta de resistência ao dia mal, isso tudo tem comprometido os processos que o Senhor nos tem permitido passar, porque quando o Senhor nos leva para a fornalha, o Senhor não quer nos destruir, mas depurar as impurezas, nos preparar para algo maior. E muitas vezes a nossa fé, Senhor, esmorece. Muitas vezes no meio da luta,
nós começamos a murmurar e reclamar e nos afastamos de Ti. Por isso nessa noite, ó Pai, nós queremos voltar ao Senhor, voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos sair, que é debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude a viver intensamente tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Não queremos nos conformar com este mundo, mas nós somos do Senhor, e o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Que nessa noite o nosso coração se encha, ó Deus, de alegria e também de coragem para alçar grandes voos, para olhar para o futuro com esperança, com fé, crendo que à nossa frente estão os melhores dias da nossa vida. O que o Senhor nos fará viver nos dias que estão por vir, ó Pai, nos fará esquecer, quem sabe, toda dor e toda dificuldade que porventura tenhamos experimentado no passado. Nós queremos isso, Senhor, mas sabemos que isso tem um preço, porque não é fácil, Senhor, levantar-se do chão, não é fácil alçar voo, precisa de esforço e comprometimento, e nós queremos nos comprometer com isso hoje, em nome de Jesus, a abraçar a visão que o Senhor tem para nós, abraçar o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, e voar na altitude que o Senhor tem idealizado para nós. Nos ajude, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus, amém.